Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. ACIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e recorrendo mais uma vez à gentileza do Dr. Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, para falar um pouco desse aumento de casos de Covid. Se preocupa, não preocupa? Obrigado, Dr. Jean, por falar conosco de novo. Edmo, é sempre um prazer poder estar conversando com você e com todo o teu público, principalmente trazendo as informações que são extremamente importantes num momento como esse. Bom, o CONAS, na data de ontem, o senhor pode confirmar fazendo a favor? Ele deu uma média móvel de 22 mil casos novamente registrados do Covid, ou seja, uma alta significativa, doutor. O que nós temos, na verdade, um aumento do número de casos, até porque nós temos na circulação duas variantes, a BQ1 e a BA5, que são variantes, subvariantes da Ômicron, que tem uma característica, que é uma infectividade muito grande, que é uma transmissão de pessoa a pessoa muito maior. Porém, fruto da vacinação, o impacto que nós tivemos, tanto na gravidade de doença, quanto de hospitalização, apesar de nós também termos tido um incremento do número de casos com internações, mas o número absoluto dessas internações foi muito menor. Então, só para se ter uma ideia, nós tínhamos nas unidades de terapia intensiva, lá no pico da segunda onda, que foi em março, início de abril do ano passado, nós estávamos com 13.500 pessoas internadas nas nossas UTIs, naquele pico máximo. Quando nós chegamos agora, no nosso início de ano, quando nós tivemos a Ômicron, nós tínhamos 4.950 pessoas internadas nas UTIs. Mas dessa vez, felizmente, nós temos 850 pessoas internadas. Quer dizer, praticamente 4.100 a menos do que nós vimos no início do ano, e isso se deve sim à vacinação. A vacinação, ela tem como objetivo, não é evitar a doença, mas ter uma doença muito mais leve, muito mais branda, e a maioria das pessoas que nós conhecemos está em casa com sintomas muito frustros, muito leves. Mas nós temos que entender, Edmo, que nós ainda temos um número de pessoas a serem vacinadas bastante elevado. Para você ter uma ideia, nós temos quase 10 milhões de pessoas que deveriam ter tomado a sua primeira dose, incluindo aqui crianças, e que não o fizeram. Quando a gente vai olhar na segunda dose, nós temos mais de 7 milhões de pessoas que deveriam ter tomado a segunda dose e não fizeram. Nós temos hoje 38% das pessoas que fizeram a sua quarta dose, 38%. Portanto, quando nós vamos olhar as crianças, só 50% das crianças tomaram as duas doses necessárias. Desculpa. Imagina. Mas é importante a gente dar esses números, dar esses dados, com alarmes menores do que há 2 anos atrás, mas se o ministro da Saúde está dizendo que é para tomar vacina, não seremos nós quem vamos dizer, não é para tomar cuidado, liberou geral, manda ver e o pau pode quebrar. Não é bem assim, né? Sem dúvida. As pessoas têm que ter atenção que, principalmente, nós estamos vivendo num período de Copa, que as pessoas se aglomeram muito. Então, alguns cuidados são fundamentais. Um deles é a atualização da sua condição vacinal. E se eu estou dentro de um ambiente com aglomeração,
a utilização de máscaras é fundamental. O certo seria que eu evitasse, mas se eu quero fazê-lo, eu coloco a minha máscara. Na hora de tomar um refrigerante, uma cerveja ou comer um aperitivo, eu tiro a máscara. Mas isso faz com que, principalmente as pessoas que não estão adequadamente vacinadas, estejam protegidas. Isso é algo importante. Bom, mais ou menos, acho que foi novembro de 2021, a Organização Mundial da Saúde classificou essa cepa Ômicron do coronavírus como uma variante de preocupação. Ela já havia alertado no ano passado, quando veio a Delta, quando veio não sei o quê, pegou aquela fase inicial, aquela coisa de preparar atendimento para todo mundo, enfim. Mas eles já haviam dito que essa cepa era preocupante exatamente por isso, que ela poderia transmitir muito mais fácil do que as outras. Quando a gente fala se uma variante ela é de atenção ou de preocupação, nós temos que analisar vários cenários. A característica do vírus, do quanto ela transmite mais e o quanto ela é virulenta, ou seja, promove muito mais doença. E, por outro lado, você obrigatoriamente tem que ver a condição vacinal da tua população. São essas duas coisas que vão dizer se uma variante ela merece uma atenção, uma preocupação. Quando nós já víamos aí, outubro, novembro, a sinalização da própria Ômicron, nós não tínhamos adequadamente o nosso esquema vacinal completo. Nós sabíamos que 2 doses das vacinas para outras formas de Covid, ou seja, aqueles vírus iniciais, aquele vírus de Wuhan, o vírus Delta, nós tínhamos, sim, uma cobertura. Quando a gente falava de Ômicron, a gente sabia que a necessidade de doses de reforço era fundamental. Nós começamos a fazer as nossas doses de reforço em setembro do ano passado. Ou seja, nós evoluímos e muito, e não apenas com uma primeira dose, mas com uma segunda dose. Ou seja, a partir do momento em que eu otimizei a minha população e socializei a vacina, eu dei a possibilidade da população estar vacinada, e como a própria nomenclatura de uma vacina o faz, ela impede de formas graves e fatais em 96% a 97%. E é o que a gente tem visto. Ou seja, a vacina, mesmo para essas subvariantes neste momento, tem feito o seu papel. O que a gente discute, se outras subvariantes que possam vir a acontecer teriam a mesma resposta. Por isso, a vinda dessas duas vacinas bivalentes da Pfizer, elas trazem essas variantes da Ômicron, fazendo com que a gente já esteja vislumbrando campanhas vacinais anuais, assim como são feitas para outros vírus respiratórios, como, por exemplo, o vírus da gripe, que nós fazemos reforços, e aí a gente não vai dizer 4ª dose, 5ª dose, 8ª dose, nós vamos dizer doses anuais de reforço, fazendo então com que essa taxa de anticorpos seja mais elevada, esteja mantida por muito mais tempo e esteja também atualizada com cepas novas que estejam circulando no nosso mundo. Nós temos que entender que o mundo, infelizmente, não tem a qualidade e a quantidade de vacinados que nós temos no país, especialmente no estado de São Paulo. Mostrando que esses lugares, infelizmente, vão ter a circulação do vírus, de todos os vírus, de sarampo, de pólio e também de Covid. E quando nós estamos falando de Covid, à medida que um vírus circula mais, existe uma necessidade natural dele se adaptar. E essa adaptação dele promove o que nós chamamos de modificação do seu material genético. É uma forma de se defender e continuar vivo. E essa modificação cria outras que nós chamamos subvariantes.
E a Organização Mundial da Saúde não atua porque ela percebeu que esse vírus da Ômicron se alastrou muito fácil em alguns países da África, e provavelmente países da África com menor vacinação que o resto do mundo, e também de reinfecção. Ou seja, não só o contágio para quem não pegou, mas apesar dos sintomas, mas também haver a reinfecção do paciente. E cá entre nós, né, doutor? Não é só a questão da saúde, é você, sua pessoal, mas é você estar promovendo uma alastração, isso dificultando, ou melhor, difundindo, passando para outras pessoas. Isso é verdade. O que nós observamos nessas cepas é a quantidade de pessoas que falam, puxa vida, minha segunda vez que eu peguei Covid. O pior, alguns falaram, puxa, eu já peguei Covid pela terceira vez. Mas, volto a dizer, a necessidade de ter esquemas vacinais atualizados também não vai ser impeditivo das pessoas terem outras vertentes de vírus que promova quadros de manifestação sintomática com sintomas leves. Reforço, nenhuma vacina impede as pessoas de terem alguma doença ou de se reinfectarem. Elas impedem que as pessoas tenham formas graves e formas tão graves que levem à morte. E os números, né, no mundo inteiro, não são números do Brasil, mostra que esses hospitalizados agora, nessa fase, a grande maioria é de não vacinados, ou não vacinados adequadamente. São estatísticas, são números. Nós temos quase 87% das pessoas que não tiveram seu esquema vacinal completo. Geralmente, dessas pessoas, são pessoas de idade, problemas que têm algum problema na sua imunidade, alguma doença de base, especialmente pulmonar, cardíaca, diabetes, que igualmente não tiveram a sua plenitude no processo de vacinação. Isso é algo importante. Mas o que chama realmente muita atenção, que apesar dessas pessoas irem muitas vezes para a UTI, precisarem de um catéter de oxigênio, o tempo de internação delas na UTI é muito menor do que nós vimos no início da pandemia, quando nós tínhamos aquelas pessoas ficando uma média de 7 dias internadas nas UTIs. E quando a gente fala média, tinha gente que ficava 10, 15 dias internadas nas UTIs e entubadas. Não é o que, felizmente, nós temos tido. Uma média aí de 3 dias, 48 a 72 horas, portanto, fazendo com que essas pessoas fiquem por causa de um catéter de oxigênio, fiquem para tratamentos de fisioterapia muito mais intensivos ou outras na própria enfermaria, já que a maioria que foi internada está nas enfermarias, mas são pessoas que muitas vezes acabaram sendo resguardadas no ambiente hospitalar porque são idosos, têm algum problema na sua saúde ou têm algum problema social que não poderiam ficar nas suas casas sozinhos e são guardadas dentro das unidades hospitalares, dando a segurança do seu tratamento e da sua assistência. Bom, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata.
em vez de ficar sonhando com dinheiro. Pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o secretário de Estado da Saúde, Dr. Jean Gorenstein, a quem agradeço demais, mais uma vez, com a paciência conosco aqui para esclarecer o nosso telespectador. Doutor, em março agora de 2022, a OMS havia feito uma detecção de que 90% da população global, e é bastante coisa, né, tinha anticorpos contra o coronavírus. 90% tinham anticorpos, seja ou por infecção natural ou pela vacinação. Explicando para o telespectador. O sujeito toma vacina, coloca o vírus lá para o telespectador entender isso. O que, na verdade, existe toda vez que eu tenho um quadro de infecção por qualquer vírus, o meu organismo, o meu sistema de defesa, que nós chamamos de sistema imunológico, produz anticorpos, que são proteínas contra aquele vírus, e são anticorpos específicos para aquele vírus. E aí, o coronavírus não é diferente. Nós temos a produção de anticorpos, seja pela produção de anticorpos pelo vírus que nós chamamos selvagem, que é o vírus circulando na nossa população, na nossa sociedade, seja ele aquele original de Wuhan, seja o Delta, seja a Ômicron, seja as subvariantes da Ômicron, ou pela vacina, a vacina que eu tomei. Por isso que, quando muitas vezes nós vamos fazer alguma testagem, vem como positivo e nós não conseguimos ainda fazer aquelas titulações, a quantificação desses próprios anticorpos. Mas nós temos, sim, a dosagem do anticorpos. O que tem se percebido é que nós não temos a capacidade desses anticorpos se manterem por períodos muito prolongados. Portanto, diferente de alguns vírus que o indivíduo tenha, que ele produz anticorpos, e eles se mantêm estáveis em níveis elevados por toda a vida. A gente não tem visto isso. A gente tem visto que em 6 meses, 8 meses, uma tendência natural da queda. Por isso, a realização das doses de reforço foram feitas. Com isso, nós conseguimos fazer que essas cifras de anticorpos subissem e se mantivessem elevadas por um período maior, aguardando as novas doses de reforço, como disse, que a gente já não vai quantificar como 5ª, 6ª, 7ª, 8ª dose. E é dessa maneira que nós vamos ter a produção. O que ficou muito claro, que era aquela velha discussão que nós tínhamos lá atrás, e que isso já acabou por terra, mas eu já tive Covid, eu não preciso me preocupar que eu não vou ter de novo. A gente já viu, todos nós já vimos pessoas, muitos de vocês estão assistindo, já tiveram novamente. Exatamente porque essa taxa de anticorpos tende a cair, e por isso a importância, especialmente para subvariantes, eu ter uma proteção, já que se trata de um novo vírus com um nível de proteção muito mais alto, muito mais perpetuado. Então, eu não tenho dúvida que as vacinas, elas são protetoras, elas vieram, assim como o próprio vírus veio para ficar. Nós temos que lembrar que nós vamos precisar vacinar anualmente. Esses reforços anuais com vacinas atualizadas se fazem de uma forma premente, para que dessa forma nós possamos conviver
com segurança com esses vírus. E é o que está acontecendo. As pessoas estão levando as suas vidas absolutamente normais e naturais. É óbvio que, à medida que nós temos um grande número ainda de pessoas que deveriam ter completado o seu sistema vacinal, o seu esquema vacinal, nós temos que tomar alguns cuidados, principalmente em locais em que eu não posso fazer distanciamento social, em que eu tenho... não é uma opção pegar um transporte público, é uma necessidade. Eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a escola. Então, dessa maneira, obrigatoriamente, neste momento em que nós não temos uma condição vacinal que nós almejaríamos, em algumas situações, especialmente com doses de reforço, a orientação do uso de máscara de forma obrigatória, assim como é em ambientes de saúde, sejam consultórios, clínicas e hospitais, se faz de forma obrigatória. Inicialmente, os cientistas da OMS ficaram meio intrigados com essa variante, né? Mas foi crescendo a vacinação no mundo, o que foi minimizando essas consequências e com, vamos dizer assim, basicamente, a percepção de que o atingido ou as atingidas são as vias aéreas superiores. Quer dizer, não tem tido graves ataques nos pulmões, é isso? O que nós temos tido, na maioria dos casos, são pessoas que falam, puxa vida, a sensação que eu peguei é um resfriado. Nossa, minha rinite atacou. Então, o indivíduo tem dor de garganta, nariz entupido, uma tosse seca, mas não é aquela tosse que junto vem falta de ar, desconforto respiratório, queda dos níveis de oxigenação. E quando você vai ver as tomografias, que a gente quantificava as tomografias em comprometimento pequeno, médio ou grande, na quantidade percentual daqueles infiltrados do pulmão, ou seja, do quanto o pulmão era comprometido pelo próprio vírus. Então, abaixo de 25, a gente dizia, olha, é pouco. Entre 25 e 50 é moderado. Acima de 50 é um comprometimento intenso do pulmão. O que a gente tem visto hoje? Pessoas com 10%, 15%. Quando a gente olha 20%, você fala, opa, já tem um comprometimento maior. Mas a maioria, 10% de comprometimento pulmonar. Quem são aqueles que acabam evoluindo de um comprometimento pulmonar maior? São aqueles que têm problema na sua imunidade e, paralelamente, não fizeram as suas doses de reforço. Reforço que são os idosos, pessoas portadoras de problemas na sua imunidade, sejam pacientes transplantados de órgãos, de medula, que usam doses elevadas de corticoide, imunossupressores, e também pacientes com AIDS, com CD4, que é o linfócito CD4, menor do que 200. E entre outras situações, especialmente idosos bastante com idades muito avançadas. Mas eu tive uma história, Edmo, que para mim foi uma história muito interessante. Nessas últimas semanas, eu internei uma senhora de 102 anos. E aí eu internei porque era uma senhora de 102 anos, tinha um comprometimento pulmonar de 5% e tinha 3 doses da vacina. Olha lá, e ela tinha 5% de comprometimento pulmonar. Nós internamos, não precisou de oxigênio, fizemos as medidas fisioterápicas, todos os procedimentos necessários. No dia seguinte eu passo e aí eu viro para ela, e aí, como está a senhora? Eu falo, doutor, me fala uma coisa, o senhor tem certeza que eu estou com esse bichinho? Eu estou tão bem. Quer dizer, é isso. Aquilo, para mim, ela exemplificou de uma forma muito querida e muito serena o quanto a vacina foi protetora. Porque se essa mulher não tivesse tido aquelas 3 doses, quando o ideal fosse as 4, mas se elas não tivesse tido essas 3 doses, seguramente ela não teria um quadro tão frustro, tão leve quanto o que ela teve. Doutor, dados genômicos, né, de exames de diagnósticos moleculares da DASI estão dizendo que fim de novembro, começo de dezembro,
100% das cepas que vão estar aí é a BQ1, que é derivada da Ômicron. Isso quer dizer, está diminuindo a gravidade, as pessoas estão tendo um contato, maior exposição, menos consequência, e depois disso, não quer dizer que não é para usar máscara, que deixar de usar máscara. Importante a gente lembrar que hoje as pessoas estão em situações de aglomeração, especialmente com esses festejos comemorativos da Copa, e alguém liga e diz assim, puxa, nós estávamos ontem assistindo o jogo na casa de uma cunhada e fulano, um dos frequentadores da casa, positivou. O que a gente vê? Logicamente, a gente rastreia todos. Aquele indivíduo que teve um diagnóstico, ele fica em isolamento, e todas as pessoas à volta, mesmo aqueles que não têm sintomas, são rastreados. E esse rastreio tem mostrado que uma ou outra pessoa acabou, sim, se contaminando. Geralmente, aquelas ficaram muito mais próximas a essa pessoa. E quando você vai ver os sintomas de um ou de outro que teve sintomas, são muito leves. Então, isso é algo que tem mostrado, como disse, nesse momento, que a vacina, subvariantes da atualidade, elas são responsivas às vacinas que nós temos nesse momento. O que não quer dizer que outras cepas que virão exatamente por uma característica muito mais mutacional, ou seja, mudando o seu material genético, que elas tenham a resposta eficaz. Por isso, a atualização dessas vacinas para um novo programa de vacinação para o próximo ano, que possivelmente já venha a ser discutido pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. E, já para encerrar o programa, que estamos bem estourando, a vacina bivalente que está chegando aí, nós vamos ter que tomar mais uma vez, né? Pois é, nós estamos aguardando aí a decisão do próprio Ministério de adquirir essas doses e já começar a programar essas doses de reforço. Mas, neste momento, eu conclamo a todos que atualizem a sua condição vacinal com as vacinas que nós temos nesse momento. Porque isso vai contar lá na frente. Você tomou 4 doses? Não tomou. Então, primeiro você toma essas suas 4 doses. Então, é importante que a gente tenha o nosso esquema vacinal pleno, completo, para que a gente possa prosseguir com segurança, voltando a essa normalidade que, felizmente, foi possível graças à vacina. Nós não podemos esquecer que foi a vacina que nos tirou de casa, que nos levou de novo à vida. E eu lembro, no dia 17 de janeiro de 2021, quando Mônica Calazans foi a primeira brasileira a receber a vacina, e nós estávamos ali do lado da Mônica, a alegria, a felicidade, a sensação de esperança. Nós não podemos perder a sensação que todos nós tivemos quando recebemos a nossa primeira dose. Dr. Jean Gorenstein, mais uma vez, esclareceu demais a gente, meus agradecimentos, e a semana que vem estaremos de volta, viu? Até lá, pessoal! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.